Hoje, eu vou falar do livro As Misérias do Processo Penal, de Francesco Carnelucci. Carnelucci foi um grande jurista do século XX, mas aqui ele não escreve sobre leis ou procedimentos. Ele está mais preocupado em falar sobre o ser humano que entra na engrenagem do processo penal. Então, ele percorre toda a jornada do processo, desde quando uma pessoa é acusada, até a dinâmica do tribunal, qual que é o papel do promotor, do advogado, do juiz. Inclusive, ele chega até a condenação e o pós-condenação, refletindo sobre cada uma dessas fases. Uma das reflexões que me chamou a atenção é sobre a forma como a sociedade enxerga o acusado. Em determinado momento, ele fala que o homem suspeito de praticar um crime é lançado às feras, que seria a opinião pública, o julgamento antecipado e essa necessidade quase que imediata de encontrar um culpado. E como que isso continua atual, né? Hoje a praça pública foi substituída pelas redes sociais, pelos portais de notícia e por essa curiosidade e julgamento na vida alheia de pessoas que sequer nós conhecemos. Em outra passagem, ele diz que às vezes nós enxergamos os acusados de crimes como animais em um zoológico, como se não fossem seres humanos, a depender do crime, né? E isso é uma coisa que eu sempre reflito, porque parece que é uma necessidade de acreditarmos que eles estão muito distantes de nós. Então, transformar essa pessoa, às vezes, em um monstro, é como dizer que nunca poderíamos estar naquele lugar, porque nós não somos monstros, nós somos seres humanos. É uma forma confortável de enxergar o mundo, como se nós disséssemos, ele não é como eu. Só que reconhecer que uma pessoa que pratica um crime continua sendo ser humano exige aceitar que errar, falhar e até mesmo cometer uma crueldade faz parte da própria condição humana e não está tão distante assim de cada um de nós. É de Carnelucci também uma citação muito famosa que diz o seguinte: a essência, a dificuldade, a nobreza da advocacia é esta: sentar-se sobre o último degrau da escada ao lado do acusado. E cá entre nós, realmente há muita dificuldade em exercer essa tarefa que não é para muitos, é para poucos. Porque estar ao lado de alguém que às vezes cometeu um crime complicado e às vezes é até confesso, exige uma compreensão muito profunda do papel do advogado e, principalmente, entender que estar do lado dessa pessoa jamais significaria concordar com o que eventualmente ela fez, mas sim ter a compreensão de que, mesmo assim, ele precisa ter um julgamento justo e ter a sua versão ouvida. E falando, por fim, do pós-processo, Carnelucci também observa que as pessoas pensam que a pena, o processo, termina quando a pessoa teve uma condenação, às vezes já cumpriu a pena e saiu do cárcere, e que não existiria pena perpétua. Mas ele diz que é um ledo engano, porque a pena continua, o processo continua, após a saída do cárcere também, no olhar sobre aquela pessoa, na dificuldade de reconstruir a vida e no estigma que essa pessoa vai sempre carregar. E aí ele conclui de uma forma impactante, falando que Cristo perdoa, mas os homens não.